Boa noite, pessoal. Hoje temos uma viagem, outra viagem do Instituto de Engenharia para a Austrália com o engenheiro Simval Aragão. E vai ser uma viagem fantástica. Eu já até espiei a apresentação dele, vai ser boa. Espero que vocês apreciem e gostem. Vai ser gravada e colocada no YouTube também. Temos aí algumas pessoas. A gente vai deixar o Simval falar, fazer a apresentação, claro, depois do nosso presidente, que também está presente, com a Rita Nara, sempre presente com a gente. E depois vocês também podem fazer perguntas que o Simval responde. Simval é doutor em Austrália, mora na Austrália já há 31 anos, né, Simval? Então, eu vou passar para o Horácio fazer uma saudação. Obrigada. Boa noite a todos. Estou muito feliz hoje aqui, porque eu sei que essa viagem do nosso amigo Simval vai ser maravilhosa. Simval, eu não vou te atrapalhar, porque eu não quero atrapalhar depois que terminar essa apresentação. A palavra é tua, Simval. Estamos junto com você. Ok, muito bem, muito obrigado a todo mundo. Boa noite aí, né? São 8h04 da manhã, da noite aí, 9h04 da manhã aqui. Como eu disse, eu vou trabalhar hoje às 10, então vamos ver se a gente consegue fazer isso dentro dos 58 minutos que eu tenho. Bem, primeiramente agradecer a Beth por criar esse espaço junto com o Horácio, né? Que já participei 2 vezes e tem sido uma experiência muito gratificante para mim, porque é uma forma de mostrar não apenas o que eu gosto de fazer, né, com fotografias, mas agora, nessa apresentação aqui, a minha experiência de Austrália. Como vocês podem ver aí no slide de entrada, né, a Opera House de Sydney, que é um símbolo muito forte desse país, tanto da engenharia como também da arquitetura e da arte, né, porque foi algo criado há mais de 50 anos e, como se vê, é baseada em velas de navio, é como se você estivesse vendo um navio do Sydney Harbour, né, que é a Baía de Sydney, e isso faz com que as pessoas sempre pensem na Austrália como Sydney. Bom, antes de começar a entrar mesmo na parte da Austrália, eu gostaria de dar um pouquinho do meu histórico, que quem não me conhece ainda, né, eu vim do Brasil, claro, nasci na Bahia, em 57 e estudei eletrônica junto com meu irmão Sandoval lá na Escola Técnica Federal de Belo Horizonte. Como eu não queria ficar nessa área, acabei mudando para a engenharia agronômica na Universidade de Brasília e fiz um mestrado aqui em Sydney. Mas, como era destinado a ser, né, tinha que trabalhar em telecomunicações a minha vida quase toda, e aí eu mudei de volta para a área de telecomunicações eletrônica, mas sempre com o olho na criatividade, gostaria de me dedicar mais à área criativa, e hoje eu estou na área de literatura, fotografia, pintura, que eu acabei de fazer um retreat, né, no fim de semana, e proteção ao meio ambiente. Então, no próximo slide aqui, ó, para mim chegar na Austrália, em 1987, eu trabalhava na Telebrasília e tinha vindo da Europa um pouco antes e resolvi aplicar para um visto para morar na Austrália. Esperei 2 anos e consegui, né, baseado na minha experiência de profissional na área de telecomunicações e computadores, e também no que eu tive de graduação na universidade. Aí, com esse visto, eu cheguei aqui como residente. Naquela época não era fácil, mas não é tão difícil quanto hoje. E eu consegui encontrar um país de portas abertas e braços abertos para mim. E eu não posso nunca esquecer as pessoas que eu encontrei ao longo desse caminho de 31 anos. E a minha trajetória foi assim, inicialmente aceito para fazer um mestrado em climatologia na Macquarie University, lá em Sydney. Acabei não terminando porque motivos pessoais e continuei trabalhando na área de redes de comunicações num banco aqui da Austrália muito grande, que é um dos maiores, Westpac Bank. Aí depois disso, em 92, eu virei a cabeça de novo e falei, não, eu tenho que tentar a área de agricultura e meio ambiente, porque no Brasil não deu, né?
Aí fiz um mestrado e consegui o trabalho como pesquisador. Trabalhei pesquisando impacto de fazendas de alta produção no meio ambiente. E fiz vários papers, né? Produzi muitos papers de pesquisa, mas aí não consegui emprego na área de novo e voltei para o banco. Tive um emprego antes desse, mas o banco me aceitou de volta em 96. E aí eu fiquei lá quando a Telstra, que é a maior empresa de telecomunicações da Austrália, fez o outsourcing, né, a terceirização, e eu fui para trabalhar nessa grande empresa de telecomunicações, onde eu me aposentei em 2017, quando a Beth e o Sandoval, meu irmão, vieram aqui para me ajudar a comemorar os meus 60 anos. Coincidentemente, me deram esse presente que eu recebi de coração aberto e resolvi dedicar a outras coisas que eu gostaria de fazer, que foi ser professor de inglês. Eu fiz um curso do CELTA, né, para ser professor de inglês, trabalhei 2 anos, veio a pandemia e fechou tudo, porque os estudantes internacionais não podem mais chegar aqui, então eu não pude mais dar aula, e me dediquei à criatividade, quer dizer, algo que eu gosto muito de fazer, e ao meio ambiente. Agora mesmo estou indo para o Botanical Gardens, né, o Jardim Botânico de Brisbane, que está reaberto para visitantes, e eu guio as pessoas mostrando a beleza daquele lugar. Bom, isso é a minha trajetória aqui, e em 31 anos, você vê, deu para ver que eu fiz várias coisas, né? Não fiquei só como engenheiro, mas não podemos deixar de dizer que a engenharia de meio ambiente, a engenharia de agricultura e de telecomunicações, todas têm o que a gente está conectado, né, através disso que é a engenharia, né? E vamos reconhecer que sem a engenharia, o que nós teríamos? O homem da caverna, né? Não que o homem da caverna tenha nada de errado com eles, mas não teríamos tudo isso que a gente vê, né? E por isso que eu passo agora para a Austrália, e antes de tudo, aqui nesse país, a gente tem a obrigação e até o hábito, né, e isso tem sido reafirmado no parlamento, de reconhecer que essa terra onde estamos pertencia e pertence aos habitantes nativos, que são os aborígenes. Então, é algo que toda cerimônia que existe nesse país hoje em dia, os políticos todos falam, vamos respeitar a ancestralidade de quem viveu aqui por 60 mil anos. Então, começa essa apresentação reconhecendo-os, e depois a gente vai falar um pouquinho disso também. Mas, antes disso, eu acho importante ver o tamanho da Austrália. Com 7,6 milhões de quilômetros quadrados, é menor do que o Brasil, e que tem 8 milhões e meio. O que acontece? Temos um país com 26 milhões de habitantes, 30% são imigrantes, nascidos em outro país como eu, mas 70% dessa área da Austrália é deserta ou árida, então não chove. Até na costa, onde a gente tem mais chuva, ainda assim é errônea. A gente espera que chove e aí não chove. Aqui é um problema de abastecimento de água grande, mas que tem sido resolvido não somente com represas, mas como dessalinização, né? Usando aquelas grandes plantas de dessalinização, como tem sido em Melbourne, mesmo aqui mesmo na Gold Coast. E isso é um fator muito importante a se considerar quando a gente pensa na imigração, porque todo mundo diz, um país desse tamanho, por que não recebe mais gente? Mas e a água? Como é que a gente vai fazer, né? Então, não tem como. E se a gente olhar o mapa da Austrália, com o tamanho do Brasil, né, 210 milhões de habitantes, por quê? Porque no Brasil tem água, tem muita água, e vocês têm muita chuva também, né? É um país muito abençoado com a água, exceto o Nordeste, que, na verdade, é uma área menos agraciada com chuvas, mas é o clima equivalente da Austrália. O que vocês têm no Nordeste com chuvas, no litoral e seca dentro dos estados lá do Nordeste, é o que nós temos aqui. E, mesmo assim, se criou um país com essa abundância que eu não posso deixar de reconhecer depois de 9 meses de pandemia. A gente não tem tido grandes problemas econômicos, né?
e, diga-se de passagem, a 14ª economia do mundo, com minerais, agricultura, turismo, educação e, diga-se de passagem, vinhos, que é algo que não podemos reconhecer como exportação, quarta maior exportação do mundo. O PIB da Austrália, eu errei aqui, é 50 mil American Dollars, né? Que é maior do que o Australian Dollar, e comparativamente o do Brasil, que também é a nona economia do mundo, né, que tem muito parecida a economia do Brasil e Austrália, minerais, agricultura e serviços. Só para ter uma ideia, o ferro, mineral de ferro e o gado, né, carne, são os dois maiores produtores do mundo, é o Brasil e a Austrália. Então, a Austrália se compara muito bem. Aquelas terras secas, e eu já visitei muitas fazendas no interior da Austrália, são muito grandes, tamanho de um estado brasileiro. Produz muito gado, porque o gado come aquele capim seco mesmo, né? E com suplemento alimentar produz muita carne. Então, são competidores, a Austrália e o Brasil, nessa área de minério de ferro e a carne, né? E o PIB do Brasil sendo R$ 34.500 per capita, certo? Não está tão mal. Se a gente pensar em 36 mil, dá uns R$ 3.000 por cabeça, mas é claro que nem todo mundo recebe esse valor. Bom, olhando de novo para esse mapa do lado direito, você vê aqui deserto é praticamente 70%, né, da área do país, deserto e zona árida. O que existe realmente de áreas habitáveis, né, é aquele cantinho do sudoeste, né, o sudeste, o estado que eu moro, Queensland, que tem mais chuvas, né? E o topo lá, onde eu estou indo viajar no domingo, né, Darwin, e outra parte lá de Western Australia, que tem um pouco de chuva, mas é muito quente. Então, é isso que eu queria mostrar aqui sobre a Austrália como um todo. E a partir de agora, a gente vai explorar cada estado. Quantos estados nós temos na Austrália? São 8, né? Na verdade, dos quais 2 são territórios. Assim como o Distrito Federal do Brasil, nós temos Canberra como a capital, que é Australian Capital Territory, embora tenha uma área menor do que o nosso Distrito Federal do Brasil, mais ou menos 1/3 da área daí, é uma cidade planejada que fica aqui na parte de New South Wales, aqui no meio de New South Wales, mais ou menos perto. E esses estados são muito grandes, as distâncias são muito grandes. Para vocês terem uma ideia, um voo de Sydney, onde eu morei, até Brisbane, demora 1h30, que são 1.100 quilômetros de estrada. E a Tasmânia, que é um estado-ilha que fica aqui ao sul, essa é uma ilha com 80 mil quilômetros quadrados, né? Que é mais ou menos o tamanho do estado do Pernambuco. Então, assim, em todos os aspectos, a Austrália é muito grande, mas uma grandeza árida, né? Que não tem muito o que produzir. Bom, vamos passar aqui agora para a capital da Austrália, que é Canberra. Os brasileiros, né, em português, falam Canberra, que é uma palavra aborígene, então vocês vão encontrar aqui na Austrália muito lugar que tem nome aborígene. E tem sido a política recente do governo mudar os nomes das cidades para nomes originais aborígenes. Isso em respeito à ancestralidade do país. E aqui você vê no centro da foto a Casa do Parlamento, como seria o nosso Congresso Nacional, né, aí no Brasil. As casas do parlamento, onde ficam as duas câmaras. O sistema político da Austrália é diferente do Brasil, que no Brasil nós temos um sistema presidencialista, como nos Estados Unidos, né? E cada estado faz parte da União. Aqui também os estados fazem parte da União, que é o Commonwealth of Australia, né? A comunidade australiana. Mas nós temos também a rainha da Inglaterra, né, ou do Reino Unido, como a cabeça de Estado, como a chefe de Estado. Ela tem o veto maior, e ela tem o representante da rainha não só lá na capital federal, né, que é Canberra, como também em cada estado
tem um representante da rainha. Eu acho que é um desperdício de dinheiro e de recursos, mas tivemos aqui um referendo para trocar o sistema para presidencialista e 80% disse não. Nessa época eu entendi que para que mudar uma coisa que funciona? E as pessoas preferiram continuar com a rainha da Inglaterra e o sistema parlamentarista como sistema político do país. Não sei, que talvez um dia tenta mudar de novo, mas vamos ver, né? Bom, e essa foto eu achei muito bonita, que veio no calendário do Instituto de Meteorologia daqui, né? Que é quando teve aquele granizo em Canberra, na capital, e aí caiu essas bolas grandes, porque o clima da Austrália é muito extremo. Tanto você pode ter uma seca que dura 5 anos, como uma chuva que acaba com tudo, como foi aqui em Brisbane, e depois a gente vai ver umas fotos disso. Daí vamos passar para o maior estado, quer dizer, o estado mais desenvolvido, né, e mais industrializado da Austrália, que é New South Wales, ou Nova Gales do Sul. Por que Nova Gales do Sul? Porque, como vocês sabem, o país de Gales, lá no Reino Unido, é um país que pertence ao Reino Unido, né? E aí eles chegaram aqui em Sydney em 1776, foi quando o Capitão Cook, né, que trouxe aqueles navios, veio da Inglaterra para colonizar. Não que a Austrália não tivesse sido conhecida antes, porque já tinha prova que não somente o Dutch, né, que é o holandês, como até um espanhol, que é o Torres, já tinha passado ali por cima, perto da New Guinea. Mas o Capitão Cook foi esperto, né, e criou aquela colônia ali em Sydney, né, na Botany Bay, a Baía de Botânica, e daí eles foram conquistando, espalhando pela parte leste. Primeiro Victoria, que é Melbourne, depois veio para Brisbane, em 1823, e daí foi subindo, foi criando outras cidades pelo leste, né? O centro, como eu disse, é muito seco, só tem uma cidade lá no centro, que é de destaque, né, para turismo, a gente vai ver depois. E aí a gente vê Sydney do ar, né, que é com os dois símbolos maiores da cidade, ou de passagem do país, que é a Ponte de Sydney, construída em 1932, e está lá até hoje em pé, né, e sendo pintada todo ano. E a Opera House, que foi inaugurada em 1973. Começou a construir em 55, né, a ideia original da Opera House, e terminou em 73. Então, esses dois símbolos, as icons, elas são muito importantes para o reconhecimento do que é a Austrália, né? Você olha para isso e não deixa de admirar. E se vocês vierem à Austrália um dia, não deixe de ir a Sydney, porque é a porta de entrada, né? Realmente o voo vem de Santiago e chega em Sydney, passando para Nova Zelândia, ou então direto, né? É o principal aeroporto do país. E daí a gente vê a praia de Bondi, né? Escreve B-O-N-D-I, que é a principal praia de Sydney. Muito surfista, muita gente, muito bom no verão, né? Porque eu acho a água meio fria. E você vê ali na distância os precipícios, né, de Sydney, porque a costa de Sydney é toda composta desse tipo de relevo. E quando você olha de cima, né, sempre tem essas pedras assim quebradas. E isso é parte do relevo da área de Sydney e até outras partes desse estado de New South Wales também. Aqui uma vista da Opera House, como eu disse, inaugurada em 73, onde temos muitos concertos, tem várias salas de apresentação para todo tipo de música, né? Muitas orquestras. E aqui é uma das grandes a concert hall, né? Que é onde você tem orquestras. E como você vê com aquele pipe organ, né? Que é o órgão de canos, né? Ali em cima. Uma coisa muito bonita de ver. Se vier a Austrália, também não deixa de ir a um show desse na Opera House, que é algo imperdível. E daí, lá em Sydney, tem vários pontos turísticos, incluindo esse Darling Harbour, que eles fizeram para, né, atrair as pessoas, e muitos restaurantes, muitos hotéis, muitas
partes onde as pessoas ficam, né? Museus ali perto, tem o Powerhouse Museum, tem também muitos outros lá perto da Opera House. Então, Sydney é uma cidade que oferece tantas atrações, tantos atrativos, que você fica lá por 2 semanas e não faz tudo que pode fazer. Sem deixar de mencionar os ferry boats, né, que você pega e vai para todo lado nesse harbor, que é uma baía muito bonita, incluindo Manly, que é uma parte norte da cidade com praias, e você pode passear ali. Tem o Taronga Zoo, que é a parte de animais da Austrália que você vê. E aqui, evidenciando aqueles cliffs, né, que são os precipícios, onde você vê o mar, isso próximo onde eu morava. Eu quando mudei para aqui onde eu moro agora, Queensland, eu morava lá em Sydney, perto desse lugar aí. É um lugar muito bonito para passear. E isso aqui é a parte norte do estado, de New South Wales, chamado Byron Bay. Tem uma lighthouse bem em cima ali da Headland, né, que é aquela montanha à beira do mar. E esse lugar é comparável com Búzios, aí no Brasil. É um lugar assim, muito rico, né? Não pode construir prédio de mais de 2 andares, então se tornou um lugar muito caro. Só para ter uma ideia, uma amiga brasileira minha comprou uma casa lá por $320 mil, vendeu agora 1.300.000, 20 anos depois. Revalorizou muito e muitos artistas compram casas aí, porque é o lugar chique da Austrália, é Byron Bay, mas ao mesmo tempo alternativo, meio hippie, sem permissão de ter McDonald's ou Pizza Hut. Nenhum desses, nem Kentucky Fried Chicken, não são permitidos de ter nada nesse lugar. Só coisas assim originais. E aí nós chegamos em Brisbane. Diga-se de passagem, quando eu preenchi o formulário de imigração para a Austrália, perguntaram que estado eu queria morar, ou que cidade. Eu olhei, pensei assim, uma cidade que tem um tamanho razoável, perto do trópico, porque eu sou do Brasil, gosto do calor, e o lugar mais apropriado seria Brisbane, né, onde eu moro hoje, mas só que eu acabei chegando em Adelaide, porque tinha amigos lá que me convidaram para morar com eles. E aí eu fiquei exatamente 2 semanas, achei muito frio e um pouco muito seco. E terminei em Sydney via Melbourne, né? Mas sempre com a ideia de vir a Brisbane, Queensland, para ver como é que era. Cheguei a vir em 89, não gostei muito, aí estava com o mestrado encaminhado em Sydney, logo o trabalho, e fiquei lá em Sydney. Mas no ano 2002, através da Telstra, eu consegui uma transferência de trabalho e para cá eu vim. Eu estava destinado a morar aqui. Comprei uma casa onde eu moro agora e é um estado tropical, com muitas aparências do Brasil. O norte, se a gente olhar o relevo e a vegetação, é parecidíssimo com aquela costa São Paulo-Rio, né? O meu irmão mora lá no Rio de Janeiro, sabe o que eu estou dizendo, com aqueles morros muito bonitos cobertos de floresta, né? E a parte sul, onde eu moro, é muito parecida com o Paraná, Santa Catarina, que é a similar latitude, muita floresta aqui também ao longo do mar, né? Ao longo da costa, porque para dentro é seco mesmo. Aqui, gente, viajando de avião, depois de 50 quilômetros sem, muda tudo, fica completamente marrom. Enquanto que na costa é mais verde, né? Como no Nordeste do Brasil. E aí, com essa Tea Tower, né, que é uma toalha de mesa, você vê o abacaxi, que é produzido aqui perto, né, tem plantações imensas de abacaxi, banana, o hibiscus, né, que é uma flor também que dá muito aqui. Então, eles procuram explorar essa ideia da tropicalidade. E o povo quer vir para cá. Com a pandemia, fecharam a fronteira de Queensland, com a maior parte do país, e agora que está começando a abrir de novo. O mapa ao lado mostra, né, a trajetória até Cairns, que é a cidade maior no norte do estado, 150 mil habitantes. Cidade grande aqui na Austrália, diga-se de passagem, é mais de 5 mil habitantes. Cidade grande no Brasil é 500 mil. Só para você ver a proporção. Então, assim, quando a gente chega num lugar de 5 mil, nossa, é um lugar grande, mas tudo tem o mesmo padrão, com a mesma qualidade, né? E você vê a capital do país aqui, Brisbane, bem ao sul, e de Brisbane a Cairns, só para vocês terem uma ideia, são 1.800 quilômetros. É como ir
de Florianópolis, que é a mesma latitude, até o litoral da Bahia, ali um pouco abaixo de Salvador. Isso ainda falta 1.000 quilômetros para o norte, que não é desenvolvido, são só os aborígenes, né, os nativos, aonde eu já cheguei a visitar no ano 2000, que a gente chega aqui no topo, né, latitude 10, daqui até lá são 1.000 quilômetros. Bom, vamos dar uma olhada aqui na vegetação norte do estado. Isso aqui são as montanhas que eu falei, cobertas de floresta, né, são parques nacionais, como a gente vê lá no Rio de Janeiro. Então, eu gosto muito de comparar, e tenho ido muito a esse lugar, já fui muitas vezes, sempre que eu vou lá, é aquela lembrança que me dá do Brasil, né, para matar a saudade. Agora, quem não pode viajar, tem que ser assim. E aqui, quando eu escalei essa montanha de 1.800 metros, que era a maior aqui do estado, lá no norte, eu via essa beleza de exuberância tropical, né, que, como eu disse, parecida até com a Serra de Paranaguá, né, quando a gente vai de Curitiba lá para Caiobá, não, Paranaguá, desculpa, que é um lugar muito, muito chique também. E aí eles têm esses cable car, né, que é para ver a floresta lá de cima. E uma coisa muito importante aqui na Austrália é que é a Grande Barreira de Corais, que são 1.500 quilômetros de extensão, aqui do Pontinho Sul, não muito longe de onde eu estou, até lá no norte. E essa barreira de corais tem uma exuberância de vida marinha muito grande, onde as pessoas vão fazer snorkeling e também mergulhos. E aqui é um pouco da paisagem tropical lá do norte, né? De novo, com rios e florestas e tudo mais. Mostrando para vocês que a cana-de-açúcar também aqui é muito importante, onde produzimos açúcar e álcool, né? Etanol, que é para os carros. Mistura 10% na gasolina, enquanto que no Brasil é 100%, acredito. Mas é outro produto que nós temos a partir de aqui até lá no norte. De novo, a paisagem tropical, com as montanhas cobertas de florestas, e as praias, que, diga-se de passagem, não dá nem para comparar com as praias daqui ou do Brasil, porque não tem onda devido à barreira de corais. Então, a gente não tem o surf, né? Então, se quiser, tem que vir mais para o sul. E aí, onde você chega na Gold Coast, né, que é uma parte muito turística aqui do nosso estado, onde tem muita gente do mundo inteiro que vem visitar, agora não, que fechou tudo, né? A fronteira está fechada para qualquer estrangeiro. Mas é uma parte muito turística, com o maior prédio residencial da Austrália, que tem 120 andares, que é aquele que tem aquela grande antena ali no meio, na foto aqui, ó. Esse aqui a gente visita ele e vê lá de cima essa Gold Coast. Chega até a ter uma visão de Brisbane, a 80 quilômetros de distância ao norte. E aí a gente lá do lookout, né, do mirante, você tem essa visão da praia principal da Gold Coast, que é o paraíso dos surfistas, né, Surfers Paradise. E você vê como é que é aqueles canais, né, e os prédios, né, com muitos hotéis, que é para turismo mesmo. E aqui é a parte interna, né, dessa área costeira, com muitas florestas também, muitos resorts, muitos lugares para visita. Muitas cachoeiras, quando chove, né? Porque tem uma época que às vezes essas cachoeiras secam, mas quando eu fui estava correndo. E é uma ilha que é perto de Brisbane, né, na frente de nossa aqui, similar a Florianópolis, que é uma ilha, né, em frente ao continente. Essa ilha fica bem aqui em frente a Brisbane. E eu gosto muito de ir lá, a gente pega um ferry, demora mais ou menos 1 hora a viagem, mas é um lugar muito lindo para visitas. E aqui nós estamos na parte sul, aqui perto, ao norte de Brisbane, que é as Glasshouse Mountains, que é um parque nacional com várias dessas montanhas que são reminentes de resultado de vulcão, muitos milhões de anos atrás, e ficou como se fosse um plug, né, saindo da Terra. E isso aqui é uma praia daquela ilha que eu mencionei, que é Stradbroke Island, perto daqui. E todas as praias têm salva-vidas, né? Então é um lugar onde a gente sempre está seguro. E aí chegamos à capital do meu estado, né? Que tem 2 milhões de habitantes, que é Brisbane, aqui onde eu moro. E tem esse símbolo de Brisbane, né? Como hoje todas as cidades colocam. Tem alguém cortando grama de perto. Deixa eu fechar essa porta, porque hoje é o dia onde eles vêm fazer barulho.
E agora aqui é a vista de Brisbane de cima. Você vê o rio daqui, que é um rio mais ou menos de 400 metros de largura, 200 quilômetros de extensão. E ele vem das montanhas próximas, né? E esse rio é que abastece de água essa cidade de 2 milhões de habitantes. É uma cidade muito bonita e tem muitas pontes e tem também aqueles precipícios, né, ao longo do rio, que antigamente tiravam pedras, hoje em dia é mais protegido. E aqui nós temos a vista do sunset, né, do pôr do sol, na verdade da janela aqui do meu quarto, e dá para ver um pouco a cidade lá atrás. E essa foto é só para vocês verem onde eu moro. Aí você vê a seta, é exatamente 2 conjuntos de sobrados, né, 7 cada um, e eu moro no número 5, do lado ali de cima. E próximo nós temos o parque, né, o Parque de New Farm, esse bairro chama New Farm, e a Powerhouse, que é um centro de artes aqui. Então, o rio, com sua sinuosidade, ele vai circundando várias partes, né? É importante ver aqui também o Boardwalk, que é onde a gente anda de bicicleta e caminhadas, né? Até aqui a cidade. E essa ponte de Brisbane, que é um ícone, né? Daqui, parecida com a de Sydney, mas bem menor, né? Mas é algo que eu vi em Montreal, a engenharia francesa, né? Que, na verdade, foi a mesma ideia que criou essa ponte de Brisbane. Então, você vê em New Farm na foto, que é onde eu moro. E aqui é o conjunto das 7 casinhas que eu falei, os sobrados, quando a Beth e Sandra Valverde aqui em Tá certo. 2007, no meu aniversário, maio e junho. E aqui eu gostaria de lembrar a presença brasileira em todos os aspectos, não só eu, mas com a jacarandá. Agora, nessa época, a jacarandá está em flores e para todo lado você vê essa cor púrpura, né? Muito bonita e as pessoas admiram muito. E as rosas aqui do nosso parque, bem próximo. E essa jacarandá é algo que tem que admirar e é brasileira, né? E daí nós temos aqui a Prefeitura de Brisbane, que é um prédio que foi criado nos anos 30, 40 e está aí até hoje, muito bonito, com esse material, né, de sandstone, que é algo aqui muito valorizado. E dentro desse prédio da prefeitura nós temos um concert hall, também com aquele órgão de pipes, né, de caninhos, e aonde tem concertos. E aqui é o Jardim Botânico, onde eu estou indo depois dessa apresentação, fazer o meu trabalho lá, né, de voluntário, não ganho nada com isso, mas gosto muito de levar as pessoas para ver a beleza do lugar. E o governo do estado está aqui nesse prédio aqui que eles fizeram há muito tempo atrás, onde está concentrado o governo do nosso estado. E o Jardim Botânico primeiro daqui foi esse, e tem um outro muito maior, 10 vezes maior que esse, a 7 quilômetros do centro da cidade. Por que fizeram outro Jardim Botânico? Porque esse rio enche. Eu vou mostrar aqui numa foto próxima como é que ficou a minha casa na época da enchente. E esses são os prédios antigos que ficaram da época colonial, né? Queensland era parte de New South Wales, Sydney que controlava tudo. Então, muita coisa aqui foi construída baseada na arquitetura do Sul. Depois se tornou independente, né? O estado de Queensland em 1870, acredito. E uma coisa que eu gosto muito aqui em Brisbane é que nós temos esses ferries que vai da universidade até o porto, demorando aí 1 hora, né, que são mais de 30 quilômetros, mas ele para em vários lugares e pega passageiros e as pessoas não precisam de usar o seu carro ou mesmo transporte terrestre, né? É algo que eu gosto muito, colocar a bicicleta num desses e andar por aí tudo e depois volto nele. E aí é uma das estações, né, da City Cat, que é o ferry boat daqui. E daí é a vista que a gente tem enquanto está andando nesses barcos, e também da ponte principal de Brisbane, que é a Story Bridge, né, com a cidade, o centro da cidade ali ao fundo, e aqui com a época da enchente, em 2011. Como vocês podem ver aqui, ó, ficou tudo debaixo d'água, restaurantes, boates, tudo que você imaginar aqui de comércio ficou debaixo d'água, com mais ou menos uns 2 metros de altura. Essa foto foi tirada de cima de um prédio onde eu estava. E aqui perto da minha casa, os quintais aqui completamente tomados pela água. Eu tive que sair de galocha, pra vocês terem uma ideia. Mas pelo menos só molhou a minha garagem. Em cima a água não chegou, porque eu tenho 3 andares nessa casa aqui e a garagem foi que inundou.
Mas é algo que acontece aqui na Austrália, então tem que ter muito cuidado. Apesar de que fizeram a represa para não deixar o rio inundar tanto aqui, mesmo assim tivemos enchentes 5 vezes na história desde que a cidade foi fundada. É uma cidade de pontes, né, como vocês podem imaginar, devido ao rio, e essa é uma das pontes, Victoria Bridge, que está no centro da cidade, e essa fica mais afastada, é uma grande freeway, onde passa a maioria do transporte, que evita passar dentro do centro. E a cidade de Brisbane está localizada nas margens da Moreton Bay, né, que é uma baía, a Baía de Brisbane. E tem 2 ilhas na frente, essa lá que a gente está vendo é Moreton Island, que é um parque nacional. E as pessoas vão com cachorros e vão passear, não pode tomar banho porque é meio lamacento devido ao rio, mas para ir ao mar são apenas 50 minutos na freeway para Gold Coast. E daí nós chegamos no Northern Territory, que é a parte que eu estou indo no domingo, né? A gente chega a Darwin, que é a cidade capital mais ao norte da Austrália. É uma cidade grande para os padrões australianos, com 120 mil habitantes, capital de um território que é do tamanho do Nordeste do Brasil, mas que não tem ninguém. Acho que a população desse território não é nem 400 mil habitantes, dos quais muitos aborígenes, que são os nativos daqui. Essa é a vista de Darwin. Quando a gente tinha cruzeiros, né, existia isso, então a gente podia passear de navio, passando por outros países. Hoje não existe mais, e essa pandemia, não sei até quando vai durar, acabou com tudo isso. E aí bem o centro da cidade ali de Darwin, onde eu vou ficar no domingo, bem nesse lugar. Você vê um prédio aqui na beira do mar, com lagoa de tomar banho e tudo, né? Porque, diga-se de passagem, aqui na Austrália, a partir dessa época do ano lá no norte, você não pode nem chegar perto da água, por causa dos crocodilos e da água viva, que é o jellyfish. O jellyfish mata, é pequeniníssimo, mas pega na tua pele, é um veneno tão forte que apara teu coração. Então, a gente não pode entrar na água. E se o jellyfish não te matar, o crocodilo dá conta. E aí a gente tem que ser muito cuidadoso lá no norte da Austrália. E é a Casa de Parlamento, né, a Parliament House lá do Northern Territory, que é um território, não é um estado, mas tem seu próprio parlamento. É a vista da praia onde tem o cassino, onde eu fiquei da última vez. E aqui a gente tem as palmeiras, né, que lembra um pouco o trópico, né, tropical. E o crocodilo sendo um símbolo lá do norte, né, eles fizeram esse aí de metal, e o meu amigo, para dar uma de engraçadinho, ficou na boca dele, mas é metal, não é de verdade não. E aqui essa foto é só para mostrar para vocês a variação da maré no norte da Austrália. São 14 metros, gente. Eu nunca tinha visto isso. Eu não sei se no Brasil tem essa variação tão grande. Mas aqui, devido ao formato do continente e os mares ao norte, tem essa coisa de formar essa maré imensa de 14 metros de variação. Por isso que o lugar onde para o ferry, onde eu cheguei aí, tem essa altura. A gente fica se perguntando para quê, mas é por isso, porque a água sobe e desce diariamente dessa forma. E no interior lá do Northern Territory, né, onde eu estou indo lá perto de Darwin, nós temos essas cachoeiras, esses lugares onde as pessoas vão se refrescar, porque é muito quente. E aí eu fui com os amigos agora em outubro, né, muito gostoso para tomar banho. De novo, quando chove. Aí é o centrão mesmo lá, né, que a terra é bem vermelha, como lá no centro do Brasil, no Planalto Central. E nós temos essa pedra imensa que é sagrada para os aborígenes, né? Ela mede 4 km por 2 e ela tem 9,6 km de circunferência. Eu cheguei a andar toda ela em volta, porque não pode subir mais. Os aborígenes que tomam conta daí consideram sagrada e não pede para não subir. Mas é praticamente deserto, né? Muitos símbolos dessa pedra com o relevo que foi erodido, né? E eles respeitam isso e têm como histórias antigas a originalidade, que é o dream time deles, né? O tempo da época da criação, da cabeça deles, né? E aí você tem várias vistas dessa pedra, que é muito impressionante. Eu cheguei a subir nela em 92, quando eu fui a primeira vez pela universidade, mas hoje não pode subir mais. E aqui é uma outra dessas que tem, não muito longe dessa aí, mais ou menos uns 200 quilômetros,
e é mais como aquela cidade lá da Sudáfrica, a cidade do Cabo, né, que tem a Table Mountain, ela é mais reta em cima. E aqui a cidade de Alice Springs, vista de uma montanha lá perto, né, que eu fiz uma caminhada, e você vê como é que é seco e como a cidade tem algumas árvores que as pessoas plantam, né? E a água aí é subterrânea, você tem que tirar de poço. E aí são os aborígenes fazendo suas danças tradicionais, como os nossos índios brasileiros, e tinha uma cerimônia lá que eu participei. E aqui, pessoal, eu queria mostrar como é que foi, por coincidência, tinha chuva no mês passado lá em Alice Springs, né, que é a cidade central da Austrália, e todos os aviões que agora estão parados devido à pandemia, pediram para colocar aqui no centro da Austrália, porque é mais seco. E aí tá aí esse monte de avião do mundo inteiro, você vê avião de tudo quanto é linha aérea, gente, mais de 500, estacionados no pátio lá do aeroporto de Alice Springs, que é um aeroporto internacional. Então, achei impressionante. E quando houve essa chuva, né, que não foi muita, mas teve um pouquinho de água, tinha essa poeira antes, que eu fiquei impressionado de ver a poeira e a chuva ao mesmo tempo, com os aviões. E esse é o rio de Alice Springs, essa cidade lá do centro, que é o Todd River, e você vê que é areia pura, não chove nunca, então, para que tem que ter o rio? Mas o rio tem aí, antigamente a Austrália não era tão seca, lembra-se disso. Há mais de 10 milhões de anos atrás, a Austrália era tão tropical e úmida como o Brasil. Chegamos, então, à ilha da Tasmânia, que é o estado com 80 mil quilômetros quadrados, né, do tamanho do estado de Pernambuco, que a capital é Hobart. Essa ilha tinha sido descoberta pelo holandês, né, que é o Tasman, em 1750, antes dos ingleses, mas ficou parte da Austrália. A capital da Tasmânia é Hobart, né? E você vê ao fundo lá o Mount Wellington, que é a montanha mais próxima e mais alta, de 1.200 metros de altura. A capital do estado tem coisa assim de 200 mil habitantes, não é muito grande, e o estado inteiro tem 500 mil habitantes. E esse aqui é o barco, no navio que a gente pega para ir de Melbourne, né, até a Tasmânia. Estava parado até um dia desse, agora já está rodando de novo por causa da pandemia. E aqui lá do Mount Wellington, né, que é aquela montanha de 1.200 metros de altura, tem um local muito bonito, e você vê a ponte lá que cruza o rio Derwent, que é parte da cidade de Hobart. E aqui, quando teve neve, eu tive a maior sorte de estar lá e ter tido neve lá em cima. Claro que eu dirigi até lá para ver a neve, que eu moro num estado tropical que não tem muita neve, né? Na verdade, não tem. Daí eu fui nessa galeria de arte moderna, que tinha essas coisas feitas de metal na frente, né? Você vê o tamanho, são grandes caminhões que alguém teve o trabalho de colocar pecinha por pecinha na frente da galeria. Está lá permanentemente em exibição. Que é a Mona, né? Museum of Modern Art. Daí eu fui ao sul do estado, lá da ilha, né, que tinha esse trenzinho passeando pelas áreas onde antigamente eles tiravam um mineral que produzia um gás, acetileno, na verdade, lembrei agora. E aqui é o sul da ilha da Tasmânia, bem selvagem, né, onde eu fiz uma caminhada. E as ondas muito fortes, você vê que o mar do sul ele é um mar muito forte e frio. E aqui é no norte, onde a gente chega quando vem de Melbourne, chama Devonport, norte da Tasmânia. E aqui é uma montanha muito famosa, que o mundo inteiro vem para passear nela. Eu cheguei a subir lá em cima, chama Cradle Mountain. Tem um lago do lado e uma caminhada de 90 quilômetros entre um ponto e outro, que eu não fiz toda, claro, só um pouco. E aqui no topo lá do Mount Wellington, né, que tem essa torre lá, que é para experimento, não sei de que, acho que é geodésico. E aqui é uma das praias lá da Tasmânia. Como você vê, não é um lugar que chove muito também, não. A montanha, ela cria uma sombra, né, de chuva, e não chove muito, né, na ilha. Daí chegamos a Victoria, né, que é o segundo estado maior da Austrália, maior em termos de economia. De tamanho, é mais ou menos o tamanho do Rio Grande do Sul, 320 mil quilômetros quadrados. Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina junto, talvez. A capital é Melbourne, você tem uma vista de Melbourne aqui, quando eu estava me afastando, indo para Tasmânia. Você vê a cidade como um todo, a cidade muito grande, como Sydney. Sydney está com 5 milhões, Melbourne tem 4,5 milhões de habitantes, né?
comparativamente com o Brasil. As cidades aqui são muito grandes porque não tem como morar no interior, né? Falta água, então a infraestrutura construída nas cidades é que dá a possibilidade da população crescer mais. E é um grande problema, porque o imigrante vem e quer ficar aí. Hoje já há um incentivo para mandar o imigrante para os lugares que tem menos gente, dando pontos e a deixar que eles se tornem residentes, desde que fiquem lá pelo menos 3 anos, né? E aqui é o centro de Melbourne, né? Onde a gente vê galerias e centros comerciais e tal, lá em Melbourne. Melbourne tem um rio, que é o Yarra River, mas dá para ver que ele é bem menorzinho do que o de Brisbane. E aqui é onde tem um estádio, que é o Etihad Stadium, né? Que era aquela linha airline, aquela linha aérea lá do Middle East, né? Dos países árabes, que promove isso aqui. E aqui é uma praia lá da Baía de Melbourne, que é Port Phillip Bay, parecida com a de Sydney, mas não tão bonita. E aí as pessoas vão no verão. Era um dia bem quente, eu me lembro isso aí. Era verão lá em Melbourne, que faz 45 graus, não estou mentindo. Como também em Sydney. Dependendo da direção do vento, se vier de dentro, meu amigo, te prepara, e faz um calor muito grande. E aqui é uma parte sul do estado de Victoria, que tem umas praias muito bonitas, Wilson's Promontory, com água gelada. Azulzinha desse jeito, mas muito fria. E é uma parte norte do estado de Victoria, com essas construções antigas, porque a colonização inglesa, né, trouxe consigo a arquitetura. Então, muitas cidades pequenininhas têm esses prédios antigos. E esse lugar que eu falei, com a água gelada, azul, mais fria, onde eu tive coragem de entrar, mas saí em um segundo. E essa costa quebrada indo para Adelaide, né, que é lá South Australia, que ela tem os 12 apóstolos, né, que são paredões que ficaram, né, ainda em pé, até que um dia eles também cairão. E aí chegamos em Adelaide, né, que é o estado mais ao sul, quer dizer, centro-sul, que é uma cidade com 1,2 milhão habitantes, 1,2 milhões de habitantes, capital Adelaide, onde eu morei 2 semanas, como eu disse. E interessante, tem uma ferrovia, o Horácio, que vai de Adelaide a Darwin, e você paga $3.000 para comprar um ticket, porque é luxo, né? E as pessoas pagam porque é uma coisa interessante de passar pelo centro da Austrália e chegar lá ao norte, em Darwin. Isso aqui é Adelaide, lá no centro da cidade, com seu centro de arte também, né? E a Opera House deles. Tem um rio também, que é o Torrens River. E o Convention Center está aqui no centro lá da cidade. E aqui eu dou a palavra para a Beth, porque ela sabe muito sobre vinhos, e ela visitou o Barossa Valley, que é uma área vinícola. Tá Austrália. certo. Beth, por favor. Bom, esse Centro Nacional de Vinhos da Austrália, que fica em Adelaide, perto, bem pertinho de Barossa Valley, a gente entrou, tem restaurantes e tem uma área de degustação com mais de 100 rótulos. Aquelas maquininhas que você paga, você compra um cartão. Hã? Funcionando, só não volta dizendo máquinas funcionando, que você daí ou tomar 50 mililitros, ou 100, ou 200, e você vai gastando o teu cartão. Daí nós... Só não volta querendo falar. Daí tinha o Penfolds lá. É o vinho australiano mais famoso do mundo. Ele é caríssimo. É em torno de $850, né? O Penfolds. Daí nós olhamos para a máquina, né? E disse assim, vamos pegar uma dose bem pequenininha, porque a dose menorzinha era $30. Ou seja, eu tomei 2 golinhos pequenos, Sandoval tomou 2 golinhos pequenos, mas tomamos o Penfolds, né? Depois acabamos visitando a vinícola. Daí, aproveitando aí a brecha que o Simval está dando, a Barossa Valley é bem pertinho de Adelaide. É um passeio realmente de carro, em estrada hiper boa. E a gente vai nas vinícolas, exceto uma, a Penfolds, que a gente paga, porque realmente é um vinho ícone da Austrália. As outras você entra, eles te servem à vontade, você pode repetir, você pode tomar tudo que tem de direito, não precisa fazer reserva e toma à vontade. Em Barossa Valley, nós visitamos excelentes vinícolas, tipo a Emera, Jacobs Creek, Chateau Tanunda, que a cidade principal do Barossa Valley chama-se Tanunda.
tem o Chateau Tanunda, que é uma vinícola, tem o Chateau Yaldara, Seppelsfields, Hentley Farm, Eldalton, Chateau Barossa, Kellermeister, Turkey Flat, Rockford, Kiss e a Penfolds. A Penfolds realmente é show, assim, a garrafa é toda especial, numerada e tal. Na Austrália também a gente visitou mais 2 zonas vinícolas, uma perto de Melbourne, que chama-se Yarra Valley, um vinho que tinha numa das vinícolas do Yarra Valley, uma vinícola pequena, o vinho praticamente não sai para fora da Austrália, é uma vinícola hiper premiada que se chama Yarra Yering. É impressionante o chirrá dessa vinícola. E a mulher vai servindo e a gente não paga absolutamente nada, você toma os vinhos no meio dos vinhedos. No Yarra Valley, que é perto de Melbourne, a gente visitou também uma série de vinícolas, tipo a Dominique Porter, Yering Station, a Oak Ridge, a Yarra Yering, a Tahoara, Soma, e visitamos também a Shandong. Tem uma Shandong na Austrália. Claro, tomamos espumante lá no cair do dia, né, no meio dos vinhedos. É hiper bom. Também visitamos a região de vinhos mais tradicional da Austrália, que é perto de Sydney. Perto em termos, é 1 hora de carro numa rodovia super movimentada. Visitamos umas vinícolas bem tradicionais da Austrália, tipo Mitchelstown, Chinchilla, De Lulis, Under Wilkinson e a First Creek, muito boa, e a Lambloch. Eu destacaria como vinícolas da Austrália essa Penfolds, mas só que o preço é extremamente salgado, mas não dá para perder a Jacobs Creek, excelente no Barossa Valley. No Yarra Valley tem que visitar a Yarra Yering, e no Hunter Valley eu iria na First Creek, que ela não é muito grande, mas ela tem uma área assim de degustação que você vê toda a vinícola na parte de dentro. Os vinhos australianos são muito bons, Shiraz são muito bons e tem Chardonnay hiper bom também. É um passeio bem prazeroso, porque tem áreas de restaurante, você tem as cadeiras para tomar fazer degustação no meio dos vinhedos, é bem interessante. Obrigada, Simval. É toda tua a live. Continuamos então. Obrigado, Vete. Eu que Então, como agradeço. você viu, o país produz mais do que apenas minerais e carne, né? E agora a gente vai chegar ao outro lado da Austrália, que é o Western Australia, onde eu estou indo na segunda-feira, que eu estou indo para esse lugar aqui, bem ao leste do estado de Western Australia. Você tem uma ideia, é 1/3 da Austrália o tamanho desse estado. Mas não tem nada. Além desse ponto aqui a sudoeste, e essa cidade de Perth tem 1,3 milhões de habitantes, pessoas vivem aqui porque é mais verde, o norte é super seco. É praticamente deserto somente. E aqui em cima tem um pouco de turismo, onde eu estou visitando, de Broome até Kununurra, que eu estou fazendo essa viagem aqui na semana que vem. E a gente vê o tamanho, 2,6 milhões de quilômetros quadrados, que é 1/3, né, da Austrália, mais ou menos 1/3 do Brasil. A capital desse estado chama Perth, é uma cidade muito bonita também. Como vocês veem, na Austrália tudo tem um padrão, né, e as coisas são muito bem feitas. Eu gosto de dizer que eu analiso um país e avalio pelo meio-fio. E quando os meio-fios são bem feitos, parece que o resto tudo é bem feito. Se os meio-fios tiver enterrado no asfalto, é porque não estão fazendo o negócio direito. E o meio-fio tem que ser acima do asfalto, gente. E aqui é uma praia ao sul de Perth, né, da capital lá, onde eu visitei, Margaret River, onde tem também vinhos, e umas cavernas lá perto que eu visitei, e essa praia da cidade de WA, de Western Australia, né, que é Cottesloe. Também não tinha muitas ondas, e a água fria, diga-se de passagem, comparando aqui onde eu moro. Aí eu cheguei à parte mais ao sul, que é a confluência dos 2 oceanos, o Oceano do Sul e o Oceano Índico. Dá para ver a diferença da temperatura da água, gente. Parece mentira, mas é verdade. 5 ou 6 graus de diferença da temperatura da água entre um oceano e outro. E aqui eles fizeram esse marco, né, para as pessoas verem como é importante esse ponto lá da costa oeste da Austrália. Tem um farol, né, que é para os navios que passam,
E aí nós chegamos numa parte que eu acho interessante, porque ela define muito o que é que as pessoas sabem sobre a Austrália no mundo, são os animais daqui. A ema, né, que se chama de ema no Brasil, a emu, ela faz parte do brasão da Austrália, que é a coat of arms, né, que é o canguru e a ema. E esse aqui é o koalazinho, né, o ursinho da Eita. Austrália, que ele está com problema de talvez a extinção, devido a ser muito dócil, né, e acaba sendo prejudicado. E aqui são os muitos lizards, né, que são os calangos, né, como fala? Esqueci lizards, no Brasil, aqui. E eles têm vários tipos variados, eles estão no meio da gente, sim, são super dóceis e não tem medo, não. E esse pitu, né, como se fosse um pitu, tem muitas águas doces, a gente encontra esse tipo de coisa. Não pode pescar, não pode tirar, faz parte que está em proteção. E aqui são as cobras, essa tinha comido alguma coisa, porque a barriga está bem cheia, né? Que estava correndo lá no meio do mato quando eu fiz uma caminhada. E esse cucabara, que é um dos pássaros aqui da Austrália, faz um barulho muito interessante quando canta, e ele come insetos e pequenos lagartos. E o canguru, eu coloquei aqui, que é outro símbolo da bandeira da Austrália, né, do brasão, ele chega aqui, ó, na porta da gente, é uma casa, está comendo a grama mesmo, aqui na ilha, na frente de Brisbane, e eles são super dóceis e vão para todo lado. Onde você vai aqui, você vê canguru, claro, não no centro da cidade, né, mas nos lugares menores, mesmo nos bairros aqui de Brisbane, a gente tem muito canguru. E esses lagartos, assim, diferentes demais, que você vê a cor dele para se misturar com a paisagem do lugar, né? E se esconderem para não ser pegos por outros animais, ou por pássaros, né? Eu diria, mas é super estranho. É o lagarto diabo, super espinhento. E esse diabo da Tasmânia, que está em extinção, e ele é muito feroz. Ele, coitado, está tendo um problema de câncer, né? Entre os olhos, e agora estão tentando recuperar essa raça. E aí terminou, e eu deixo espaço aqui de 3 minutos, que ainda tenho, para perguntas que alguém tiver. Muito bem, Simval. Eu quero comentar sobre o esquema de praia na Austrália. O Sandoval, por que você não fala? Ele está querendo, Simval, que você comente sobre o esquema de praias na Austrália. Você Praias daqui. entende? Olha, as praias daqui são muito bem organizadas para visitas, né? A gente tem os lifesavers, né? Que é o salva-vidas. Então, nessa época do ano, principalmente, eles sempre dizem para a gente ficar ali entre os salva-vidas. Uma coisa que eu admiro muito aqui nas praias da Austrália é que elas não recebem nenhuma poluição. A água é muito limpinha e nessa época do ano, então, que está entrando o verão, então é super legal para nadar. Aqui no sul, claro, tem muito mais onda, as praias são muito mais aprazíveis, mais bonitas. Ao norte, a água é bem mais quente, mas se você não tiver uma daquelas partes que tem uma rede, né, que segura o jellyfish para ele não vir, a água viva, senão você pode ser prejudicado, a gente não pode nadar de maneira nenhuma. E então, tipo assim, a parte quente você não pode nadar. Você tem que ir nas cachoeiras onde não tiver crocodilo. A parte sul você pode, mas tem tubarão. Então, o problema do tubarão é que tem matado algumas pessoas por aqui. Mas se você se cuidar, enquanto que no Brasil é boa, exceto tubarão, não sei, alga marinha, crocodilo. Isso é bom que o cara fica esperto, né, Silvão? Vai nadar, mas já faz ginástica, fica com o olho aberto. E então, eu tenho que ser realista. Ele perguntou, eu tenho que responder. Mas, mesmo assim, gente, se você tiver no pé do salva-vida, é tranquilo. Pode ter certeza que dá para nadar. Nós fomos Você se transformou naquele cidadão lá que teve 2 ou 3 filmes lá na Austrália. Lá, aquele... Dundee? Isso mesmo. Mas, Simval, parabéns, primeiramente, pelo teu currículo. Maravilhoso. Você está de parabéns, Simval. E a viagem foi aquilo que nós esperávamos, até passou do que eu tinha na cabeça. Foi excelente. E a nossa diretora tinha que complementar aí com um Vinho. Ela aí que foi meu Deus! Parabéns, Simval. Meu Deus! Acabando com as vinícolas. Como é que é a alimentação aí, Simval? Como é que é o quê? A alimentação. A alimentação aqui é muito variada.
negócio é que nós temos gente do mundo inteiro. Então, se você quiser comer comida do Afeganistão, pode. Se você quiser ir da Turquia, tem. Ou mesmo do Nepal, tem. Tem comida de tudo quanto é país. E os supermercados, eles tocam todo tipo de mantimento que você quiser comprar. Quer cozinhar comida brasileira? Tem os ingredientes. Quer no restaurante brasileiro? Tem também. Aí, Simval, abriu o despertador. O limite do Simval. Simval. Valeu, meu amigo. Foi ótimo. Temos um outro, um ex-presidente, o Nelson Gomes, que está com a Marisa, e ele fez uma pergunta, se podia falar sobre o Parque da Blue Mountains. Eu não sei onde fica. Sim, perto de Sydney, 100 quilômetros a oeste de Sydney, demora mais ou menos 1h30, né, de carro, pode ir de trem também, tem um lugar chamado Katoomba, onde tem as Três Sisters, né, são as Três Marias, e são 3 montanhas muito famosas, e é muito popular no inverno, porque no verão também fica meio quente, apesar de que a altitude é só 1.000 metros de altura, né, como Curitiba, mas quando é no verão pode ficar bastante quente. E também mais fresco para quem está querendo correr de Sydney. Mas é um lugar muito bonito, com muita área verde, muitas caminhadas, muitos lugares para passear, que vale a pena visitar. Quem chega aqui sempre vai às Blue Mountains, é preciso ir ver. Simval, eu queria fazer um comentário. Bom, eu gostei muito de algumas cidades da Austrália, mas Melbourne me chamou muita atenção. Nós fomos num mercado, que tem um mercado enorme em Melbourne. Compramos mais uns camarões, cara, uns gigantes. O que tem de frutos do mar, hiper bom. Tem de tudo, em termos de legumes. Em Sydney também nós vimos carnes, e tudo organizadinho, tudo limpinho, né? Com os preços, tudo etiquetado. O que nós vimos, Sandoval? Uma lagosta, mas gigante em Sydney. Olha, hiper bom, muito bom. Não, o país é muito bacana, gente. Vale a pena vir para uma visita quando tivermos voos, quando o país abrir a fronteira, porque no momento eu não posso ir ao Brasil e ninguém pode vir para cá. É uma coisa muito triste, porque o imigrante, ele sempre conta com aquela coisa do voo. Qualquer problema no Brasil, eu posso sair daqui em 24, 48 horas, eu estou aí, não mais. A minha mãe faleceu em março, eu não pude ir para o funeral porque não tinha voo, então poderia sair. Então é algo muito difícil para o imigrante ficar num país tão distante da família, e essa possibilidade aqui do live, né, preenche esse espaço que a gente não tem mais, que é o voo, a companhia aérea. Mas foi bom estar com vocês, eu preciso ir, que tem gente me esperando lá no Jardim Botânico. Tem mais uma coisa, tem mais uma pergunta. Deza fez um comentário que eu estou de queixo caído. Ela disse que tem na Austrália o King Crabs. Eu não sabia que tinha. Eu sei que tem no Chile, tem, acho que no Alasca. Alasca não, Estados Unidos. Lá do outro lado tem o crayfish, né, que eles chamam, que é realmente muito grande. Não, aquele caranguejo grande, pernudo. King crab, desculpa. King crabs. Sim. Você vê até nos mercados aqui, eles vendem, Beth. É uma delícia. Eu gosto muito quando vou ao Chile, eu gosto. Hã? A Deza é a minha filha, a Andresa. Ah, tá. Cadê? Olha, agora que eu vi melhor. O Sandoval me satura aqui do lado. Ele fica na minha orelha. Mais alguma pergunta, gente? Juju? Olha, Simval, foi excelente essa aula sobre a Austrália. E eu gostei da tua observação do detalhe do meio-fio. Eu acho que você tem um detalhe de ouvir o meio-fio e saber se eles têm qualidade de fazer as coisas. Muito isso. Bom. Muito bem. Eu sei que você observou isso também. Que legal. É o Maurício Lamartine? O cara chegou depois. Sou eu mesmo. Olha aí, essa é uma live internacional mesmo, Rio de Janeiro. Estou ficando chique. Agora que eu sou pré-aposentado Petrobras, né? Parece que o cartão de entrada era ser aposentado do INSS. Aí eu entrei. Saudade, amiga, saudade. Saudade, Desculpa ter entrado tarde aí, mas eu fui ao médico. Olha, precisamos fazer uma live.
precisamos, Lamartine, fazer uma live daquela nossa viagem a Paris. Com certeza, com a Carol lá dos Estados Unidos, eu do Rio e você de Curitiba aí. E eu me lembro que tem uma foto tua. Não. Ô, saudade. Eu tenho que ir, tudo de bom para vocês. E obrigada, Simval. Tá? Foi ótimo. Obrigado, Simval. Parabéns, Simval. Beleza.